Consumidor RS Especial. Fórum de Defesa do Consumidor. Fórum de Defesa do Consumidor, diretamente aqui do PROCON, na Avenida 7 de Setembro, irá tratar sobre os assuntos endividamento dos consumidores e cadastro positivo. Doutor Alcebiades Santini, presidente do Fórum de Defesa do Consumidor. Presidente, essa plenária de hoje vai tratar de assuntos muito importantes. Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco para os nossos consumidores sobre o cadastro positivo e também sobre o endividamento. A escolha dos dois temas foi uma escolha assim, sempre naquele cenário onde há uma tendência de maior conflito ou de maior dúvidas ao consumidor e principalmente orientação também ao fornecedor. E no caso do endividamento, a própria Federação Nacional do Comércio fez uma pesquisa e apontou que o endividamento hoje no Brasil é o maior de todos os últimos 10 anos. Então isso é uma preocupação. E aí tem várias causas, né? A postura e a falta de consciência do consumidor consciente, digamos assim, compra por impulso. Dentro dessas compras por impulso, 15% há o arrependimento da compra. Então não há um planejamento desse consumidor que vai comprar. E a gente sempre diz o seguinte, para você ter uma consciência naquilo que vai adquirir como produto ou serviço, faça 3 perguntas. Esse produto ou serviço ele é necessário e indispensável? Sim. Eu tenho que comprar agora ou posso protelar e comprar mais tarde? Não, tenho que comprar agora. E a terceira pergunta, eu posso pagar à vista? Sim. Então, se essas 3 afirmativas ou as 3 respostas forem afirmativas, compra. Caso contrário, é uma compra desnecessária em tese. Então, tratar endividamento é uma coisa muito importante, porque temos que orientar não só as famílias, mas principalmente as crianças, os pais das crianças, os consumidores, as escolas, para não ter essa postura de consumirismo irresponsável. E aí é trazer bancos, trazer o Serasa, trazer o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, como nossos debatedores, é muito importante, porque a tendência, talvez, ao final da nossa reunião, que a gente possa fazer um grande mutirão de conciliação, como é feito em outros tribunais de outros estados. Então, talvez aí seja uma das alternativas, não só para resolver o problema pontualmente, mas também dar um exemplo para aqueles que ainda não estão na categoria de Zamin, presidente da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul e presidente do Banrisul. Doutor, essa plenária trata de assuntos muito importantes nessa manhã. Essa questão do endividamento dos consumidores. Sem sombra de dúvida, acho que é uma reflexão que todos nós temos que fazer permanentemente, especialmente num momento desses onde se discute alternativas e novos modelos para o projeto de desenvolvimento do nosso Estado. Portanto, ter a leitura adequada do nosso mercado, do perfil do consumidor, da demanda, é uma tarefa tão importante quanto o planejamento estratégico e, eventualmente, financeiro das pessoas e das empresas. Portanto, o debate profícuo e nós esperamos, de alguma forma, estar contribuindo com esse processo.
Os números realmente são alarmantes. Os consumidores atualmente estão numa situação complicada, né, em relação às dívidas. Veja, há uma leitura que precisa ser aprofundada e que decorre de todo um ambiente, de toda uma trajetória histórica do processo de desenvolvimento do nosso país. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que é preciso estarmos atentos, sim, mas nos últimos anos, especialmente na última década, nós estamos experimentando uma evolução na questão do crédito, na medida em que novas linhas de crédito foram criadas, na medida em que houve um direcionamento de alguns investimentos, de alguns recursos que são tomados que efetivamente ao longo do prazo significam poupança e, portanto, há que se aprofundar essa análise para que nós não cometamos equívocos, mas efetivamente nós achamos que existem algumas linhas, alguns segmentos e alguns setores que de fato merecem uma reflexão e que pode estar saindo da curva de equilíbrio ou aquela considerada adequada para o equilíbrio orçamentário e financeiro das famílias. Mas efetivamente há uma ascendência, há um crescimento muito forte no que diz respeito ao acesso ao crédito, que, sem sombra de dúvida, é um pilar para o projeto de desenvolvimento de qualquer nação. E a opinião do senhor em relação ao cadastro positivo, o senhor acredita que seja algo benéfico? Sem sombra de dúvida. Como o próprio nome diz, é positivo. Naturalmente que há uma longa caminhada para ser feita, embora o projeto já esteja ativo, os gestores de banco de dados já estejam trabalhando, mas efetivamente nós temos toda uma inflexão a ser feita por parte dos agentes financeiros, dos agentes econômicos, enfim, toda a sociedade econômica que vai alimentar esse dado para termos de fato uma base consistente, ampla e que permita mais do que um volume, nos permita olhar o histórico e o comportamento dessas pessoas num espaço de tempo um pouco maior. Doutor Azeredo, da Delegacia do Consumidor. Doutor, essa plenária nesta manhã é um tema muito importante em relação ao endividamento, o cadastro positivo. De fato, é muito importante porque hoje em dia a própria mídia incentiva para que os consumidores façam cada vez mais compras até desnecessárias, né? Então isso é importante para que as pessoas possam ter um controle mais efetivo dos seus gastos, né? Os consumidores têm procurado a Delegacia do Consumidor com esse tipo de problema? Não, esse tipo de problema não é comum na nossa delegacia. A nossa delegacia diz mais realmente a questões de crimes contra o consumidor, né? Naquelas situações em que de fato há um crime, mas não nessa questão de endividamento, né? Não é comum. Na realidade, em relação ao cadastro positivo, qual o posicionamento do senhor? Olha, tia, eu creio que é importante, né? Eu creio que é importante porque as empresas vão tomar conhecimento daquelas pessoas que de fato estão em situações aptas para fazer um determinado crédito. Esperamos que o senhor possa contribuir de forma efetiva nesta plenária. Então, ok, muito obrigado. Dr. Felipe Kirchner, defensor público, presidente do CDCOM-RS. Nesta manhã, essa plenária com assuntos tão relevantes, doutor. É importante que a gente debata sempre esse encontro também com o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, né, que é a Defensoria Pública, o Conselho e as entidades, são 18 entidades que participam do Conselho. Importante esses momentos que a gente possa articular também com a outra ponta, né, desse diálogo, né, que são os fornecedores, são os demais atores, que possam também estar nessa perspectiva orientando as próprias atividades da Defensoria Pública, do Conselho Estadual, né. Os temas são relevantes, a gente sabe que o crédito ele tem duas faces, né, em uma medida, ele, quando tomado,
ele é motivo de regozijo, porque ele permite o acesso da pessoa, né, uma série de bens ali que ele não teria acesso, né, como educação, como moradia, etc. Mas a gente vê um fenômeno crescente no mundo, que é a situação do superendividamento, né, do crédito sendo concedido muitas vezes de forma irresponsável, e muitas vezes por parte do fornecedor, muitas vezes pelo marketing excessivo que leva o consumidor. A gente sabe que a gente anda pelas ruas hoje e nós somos atacados com oferta de crédito, na verdade, quando a pessoa deveria buscar o crédito quando fosse necessário. Então são temas assim realmente palpitantes, né? A questão dos cadastros positivos também, que pode ser um avanço, mas tem muitas questões a serem discutidas, principalmente com relação à privacidade dos dados dos consumidores e etc. E vamos ver se isso efetivamente, esse estado de coisas, acabe de alguma forma beneficiando o consumidor e acabe beneficiando o mercado. Essa é a nossa perspectiva. Em relação à questão tanto do endividamento quanto às informações mesmo do consumidor, a Defensoria Pública é sempre preocupada em manter essa integridade do próprio consumidor, independente da questão financeira. Isso, né? Porque o consumidor, na verdade, ele é um vulnerável reconhecido por lei, independente da situação financeira dele, né? Agora, é claro que, né, nós temos uma série de consumidores que são consumidores reconhecidamente hipervulneráveis, né? Como, por exemplo, os idosos, né, as crianças e os adolescentes. Não é por outra conta que hoje, cada vez mais, a gente vai verificar que o marketing hoje é dirigido cada vez mais às crianças, né? E mesmo em produtos em que elas não vão usufruir. Então, propagandas de carro, por exemplo, que são destinadas ao público infantil. Por quê? Porque se sabe que no seio familiar vai ser a criança que vai influenciar aquele processo de escolha e ela é mais facilmente influenciável. O idoso, né? Então a gente vê, por exemplo, a disseminação no crédito no país não foi por outra conta também, que começou com os idosos, o desconto em folha e etc. Por quê? Porque são mais vulneráveis. E nós temos uma situação que para nós da Defensoria é muito palpitante, né? Muito dura, né? A realidade, de que muitas vezes essas pessoas tomam crédito, não é nem por elas. Elas tomam crédito para comprar algum bem para um neto, para um familiar. Elas muitas vezes são arrimo de família, né? Porque são as únicas pessoas na família que possuem uma renda regular, né? E acabam não tendo a informação necessária do próprio órgão concedente do crédito, do impacto daquele crédito que ela está tomando na despesa futura dela. Então ela vai ver que ela vai estar empenhando aí muitas vezes 30%, 40%, 70% da renda dela e não vai conseguir efetivamente ter um orçamento para fazer frente a despesas que são absolutamente necessárias, né? Como moradia, como saúde, como lazer, que são direitos, na verdade, sociais e fundamentais importantes. E é importante também, né, doutor, nós ressaltarmos que após a pessoa realizar o empréstimo, assinar, dificilmente existe a reversão dessa situação. O que a gente recomenda, na verdade, é que, inclusive, esse consumidor, tendo alguma dúvida, ele procure a Defensoria Pública, os órgãos do sistema, os PROCONs, ou seu advogado particular, enfim, mesmo antes de tomar o crédito, né, para que se verifique ali quais são os parâmetros daquela contratação, se existe alguma abusividade. O que nós temos hoje é um endurecimento, vamos dizer assim, da jurisprudência, né? A gente tem que reconhecer também alguns avanços no sistema, né, no sentido de que hoje os créditos, pelo menos as taxas médias praticadas, elas estão mais equacionadas do que era uma realidade até alguns anos atrás, embora em algumas situações ainda sejam taxas absurdas e espoliativas, né? O caso do cartão de crédito, nós pegamos, por exemplo, só um dado, um caso que é emblemático, pegamos uma assistida, só alguns 3 meses atrás, na Defensoria, que fez um cartão de crédito com uma fornecedora de vestuário. E ela, uma grande fornecedora de vestuário, que ela fez um cartão, e pasme, ela fez um cartão de crédito e retirou dinheiro. Ou seja, ela nem comprou produtos. E a taxa de juros que ela estava pagando nesse cartão de crédito, que ela retirou R$600, eram de 740% ao ano. Ou seja, imagine essa consumidora, se ela tem o dinheirinho dela na poupança, ela recebe 6%, 8% ao ano. E está pagando 740%. Isso para a vida dela é devastadora, né? A gente pode dizer, não me lembro os dados concretos agora, mas não mudava muito disso. Em 6 meses, né, ela não conseguiu fazer frente a esse pagamento, obviamente. A dívida dela inicial, que era de R$500 ou R$600, passou para mais de R$2.800. Né? E isso vira uma bola de neve que vai afetar efetivamente toda a vida dela. Porque com o dinheiro que ela ganhava um salário mínimo ali de pensão, ela efetivamente não vai ter nenhuma condição de pagar esse valor. É um valor que só vai subir e vai, no final das contas, escravizar, né, dessa forma, economicamente, ela e a família. E nós temos que reconhecer realmente que o direito tem um projeto
tramitando, né, de atualização do código. Uma das temáticas de atualização é o superendividamento, né, e a gente espera que o Congresso possa tramitar isso da forma mais célere, né, porque hoje nós não temos, aí temos que reconhecer que não temos instrumentos jurídicos eficazes, na verdade, para combater isso, né. O Poder Judiciário, né, tem feito medidas importantes com apoio da Defensoria Pública, né, que é o projeto do superendividamento, doutora Karen, doutora Clarissa, que tenta uma mediação, uma conciliação extrajudicial, mas nós sabemos que ainda não são medidas que são, vamos chamar assim, coercitivas, que são medidas realmente que a gente tem que pensar, né, no direito, para que se possa impor ali a renegociação e etc. Porque efetivamente a gente pode, até o nosso telespectador pode pensar que a situação de endividamento passa por ser uma situação pessoal, né, do sujeito que efetivamente está superendividado. Mas essa situação dele, que é individual, acaba tendo muitas repercussões sociais, né, porque vai desaguar na desestrutura da família, muitas vezes, né, e isso vai levar à delinquência juvenil, à criminalidade, enfim, à retirada, muitas vezes, da criança da escola, e uma série de efeitos que nós conhecemos muito bem. Então, é um problema social, e nós temos que encarar isso como problema social, reconhecendo que o crédito, como eu disse aqui inicialmente, ele é uma ferramenta positiva, desde que tomada em situações e circunstâncias, né, onde seja permitido e seja necessário a tomada desse crédito. Então, acreditamos ainda que a melhor forma de prevenir esse efeito ricochete devastador na família, inclusive na sociedade, seria parar, prestar atenção antes de botar a mão onde realmente não se alcança. Na verdade, exatamente, o consumidor ele poder avaliar primeiro aquele ato de consumo dele, né? É absolutamente necessário que ele faça aquela compra? Segundo, né, ele tem condições de empenhar a renda futura dele para adquirir aquele bem? Isso é uma questão importante dele colocar, porque muitas vezes a pessoa faz, vários doutrinadores, né, um deles eu gosto muito, que ele coloca que pagar a crédito é quase como um ato mágico, né, porque a pessoa passa o cartão, tu não desembolsa nada e tu tem um ganho gigantesco por um ônus que a pessoa compreende como pequeno. Mas esse ônus, na verdade, ele é um ônus gigantesco, porque a pessoa não consegue quantificar naquele momento, embasbacada com o fato de que ela está ganhando um produto quase como desembolsando nada, que ela vai pagar pelos próximos 3 anos aquela prestação. É uma ilusão total. Então, assim, a pessoa tem que ter consciência disso, mas isso também passa, né? A gente sabe, repito de novo, o consumidor ele é vulnerável, né? Ele está submetido ao marketing, a um sistema onde o ser vale mais, o ter vale mais do que o ser. Então, quer dizer, ele consumir também é uma forma dele se posicionar socialmente. Ele tem um carro, ele tem uma cozinha com uma geladeira. Isso quer dizer, é imposto para ele. O que ele tem que tentar botar a cabeça fora um pouco desse sistema e avaliar realmente qual o ato de consumo que é necessário e qual não é, e daqueles que são necessários, a forma de se vincular a esse consumo, né? Se ele pode realmente empenhar uma renda dele, se ele tem condição de fazer isso. A gente tem algumas dicas básicas, né? A ideia de primeiro pagar, a regra é tentar pagar, a preferência é pagar tudo à vista e pedir um desconto, né? Se isso não der, fazer em menos prestações possíveis, né? A questão de se ele tiver mais de uma dívida, né? Isso é muito comum. A pessoa tem dívida com cartão de crédito, tem dívida lá com empréstimos, etc. Sempre procurar pagar aquela dívida que tenha mais encargos, né? Então, em regra geral, o cartão de crédito hoje é a dívida que tem mais encargos. Então, muitas vezes, se ele puder, e não se está aqui incentivando que a pessoa tire mais e mais empréstimos, né? Mas se ele puder, por exemplo, pegar um empréstimo pessoal com uma taxa de juros menor para pagar o cartão que tem uma taxa gigantesca, isso vale a pena. Né? Por quê? Porque ele está matando uma dívida que iria ser muito maior com uma taxa menor. Então ele tem que trabalhar essa questão de educação financeira. E ele tem instrumentos para isso, né? Tem a Defensoria Pública, tem a advocacia privada, tem aí os órgãos de proteção do consumidor que podem efetivamente orientar ele nesse processo. Doutor, muito obrigada pelas informações e fica a dica que o consumidor seja mais consciente na hora de obter as suas aquisições, sempre pensando no futuro. Eu agradeço, é isso mesmo, né? Que tem que estar consciente e poder, né, dentro desse contexto, planejar as suas atividades. Obrigado.
Nagata Serasa. A importância dessa plenária é tratar de assuntos tão relevantes nesta manhã, Wander. Sem dúvida, essa é uma iniciativa excelente, né? A gente está muito honrado de estar aqui presente para poder discutir temas tão relevantes e tão caros para a nossa sociedade hoje, como a questão de endividamento, questão de cadastro positivo. Enfim, acho que a gente se encontra no momento de repensar, né, alguns fundamentos que têm aí até colaborado muito no desenvolvimento econômico no nosso país. E eu acho que fóruns dessa natureza que podem trazer novas elucidações, novas ideias para serem debatidas e a gente, enfim, fazer com que a sociedade como um todo possa ganhar. A posição da Serasa em relação até o cadastro positivo? Sim, a Serasa ela apoia, né, como sempre, o cadastro positivo. A gente acredita que é um dos pilares importantes, né, para que tanto o consumidor quanto os credores, né, possam conceder de uma forma mais sustentável para que o crédito continue crescendo e ajudando o nosso país de uma forma saudável, de uma forma que possa ser visto a longo prazo. Juiz da 15ª Vara Civil, Dr. Roberto Ludwig. Doutor, a importância desse tema da plenária nesta manhã a ser discutida, a questão do endividamento do consumidor é preocupante para o judiciário também? Sim, eu pessoalmente estou preocupado com a questão porque nosso judiciário foi considerado uma pesquisa recente o mais produtivo, individualmente considerado, os juízes mais produtivos de uma série de países pesquisados, e, no entanto, os processos estão se avolumando. E parte desse fenômeno se deve aos efeitos do superendividamento, né? Então, nós temos colegas trabalhando com isso, temos magistrados que estudam o assunto junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos projetos sobre isso, mas é um assunto que preocupa realmente. A quantidade de ações de um tempo para cá subiu de forma expressiva. Sim, haveria necessidade de pesquisar, eu não tenho os dados aqui, relacionar fatores econômicos com o aumento da demanda. Mas existe também um aumento da demanda que é provocado não necessariamente por fatores econômicos, que também teríamos que debater. Até porque nós sabemos que já existem jurisprudência a respeito dessa temática, onde se a pessoa ela entra de livre e espontânea vontade, dificilmente se reverte uma situação assim. O conceito tradicional de contrato, ele está sendo repensado para trabalhar situações em que a pessoa já está em situação de endividamento. Alguns países têm um tratamento específico para isso. Nós ainda estamos evoluindo, ainda estamos no começo. Porque a ideia de livre contratação, ela que está à margem do sistema tradicional, nessas situações de endividamento ela não consegue funcionar bem. Então tem que se trabalhar com outras ideias, outros princípios. Quais são esses? Porque também temos que pensar que o consumidor deve ter alguma responsabilidade ao se endividar. Então ele tem que ser orientado, ele tem que ser informado. Deve haver mecanismos de controle da concessão do crédito, para que ele não crie dívidas para além da sua conta. Em relação ao cadastro positivo, o judiciário também faz parte dessa corrente que é a favor? Esse é um assunto que eu particularmente ainda estou estudando. Eu não gostaria de me pronunciar ainda, porque deve haver ações em breve ali sobre isso. Já estão começando, né? Então é um assunto que eu ainda gostaria de estudar pessoalmente, com mais calma. Obrigada, doutor, pela entrevista. Esperamos que o judiciário possa contribuir de forma efetiva para esta plenária do Fórum. Obrigado. E este foi o Consumidor RS Especial Fórum de Defesa do Consumidor, com a cobertura da plenária do mês de setembro, onde os assuntos tratados foram o endividamento do consumidor e o cadastro positivo.